Dr. Mauro Fisbeck, na Janela da Paulista. Vamos falar hoje sobre a alimentação das crianças, desde o comecinho, assim, depois do aleitamento, né? E aí, o que acontece com as nossas crianças hoje? O grande problema da alimentação no primeiro ano de vida é quando você sai da fase líquida e começa a introduzir alimentos novos, né, os alimentos que a gente chama complementares, adequadamente chamam alimentos de desmame. Não é desmame porque eu continuo com o aleitamento materno ou qualquer outra forma de alimentação líquida, então, principalmente láctea. Então essa introdução, ela sai de uma zona de conforto, que era muito tranquila, quer dizer, ou era uma mamadeira ou um peito, que dava uma condição de saciedade, de controle, de falta. É muito mais gostoso, né, do que ter que preparar uma coisa nova. E a introdução desses alimentos dificulta muito a vida da mãe, porque ela tem que pensar na consistência, na textura, no preparo, na qualidade que ela vai oferecer, como oferecer e especialmente vencer as dificuldades que a criança estabelece. A criança, muitas vezes, ela não aceita muito bem nas primeiras vezes que a mãe oferece. Isso acaba gerando muita dúvida, muito medo, muita ansiedade nas mães. É claro. Mas como é que se contorna isso? A gente adapta o que a gente está oferecendo ou a criança que vai se adaptar? Não, eu acho que a gente precisa de alguém que nos oriente. Usualmente, quem nos orientava bastante eram os avós. Então, os avós orientavam, eles davam a voz da experiência e determinavam como vencer essa fase, porque nós não aprendemos como orientar essa alimentação. A segunda situação é que existe a necessidade de um profissional de saúde que possa substituir, algumas vezes, o papel dos avós e dar uma experiência adequada para a mãe, para que ela possa ter um limite, um controle mais adequado de como oferecer alimentos. Que alimentos oferecer, usualmente, depende muito da sociedade. Aqui no Brasil era muito comum que se ofereça inicialmente uma fruta amassada, uma fruta raspada, uma fruta passada na peneira ou qualquer outra forma de uma modificação de textura da fruta para que a criança seja receber esse primeiro alimento diferente do leite materno. Depois passou a se utilizar as verduras, os legumes de uma forma cozida e muitas vezes se ofereciam verduras e legumes que nem existiam na nossa experiência, porque a gente recebia manuais de orientação ou franceses ou alemães que eram a conduta mais frequente nas escolas de medicina do início dos anos 40, 50, e a gente oferecia essas listas que nem sempre eram muito comuns. Mas gradualmente nós fomos adaptando ao produto regional, ao produto mais adequado. E a forma de utilizar, aqui no Brasil é muito utilizada o liquidificador, muitas vezes a peneira, que é uma forma mais adequada. O liquidificador deveria não ser utilizado nesse momento, porque ele quebra as fibras, ele determina uma consistência muito líquida e que fica mais complexa depois da transição para uma alimentação mais semi-sólida, mais semi-pastosa, para depois no futuro. Mas é uma condição que a peneira, nos começos, pode ser interessante para alguns casos, peneira grossa, ou simplesmente amassar. Eu gosto mais de amassar. E agora, em alguns países, está se discutindo qual outros alimentos podem ser introduzidos primeiro, como, por exemplo, a carne. Nós somos um país, ou nós temos vários países, onde a anemia, principalmente a anemia por deficiência de ferro, é muito importante da população. Aqui no Brasil chega a mais de 30% da população infantil nos primeiros 3 anos de vida tem ou deficiência de ferro ou anemia. Isso acaba sendo uma condição que pode ser muito complexa. E aí a gente está introduzindo a carne, eu tenho uma condição de preparar e prevenir o problema da anemia nessas crianças. E aí eu faço uma combinação de fontes de cereais, quase sempre aqui no nosso meio é o arroz, e a combinação com grão, pode ser um feijão ou qualquer sucedâneo, e a gente faz então essa combinação arroz, feijão, carne e verdura e legume separada de uma outra opção. O separado é uma coisa muito interessante, a criança fica mais propensa a aceitar alimentos diferentes mais tarde quando eu vou fazer a transição para a alimentação. Ok, sem misturar. Isso, a gente diz que, por exemplo, a gororoba, que é a mistura toda
daquele alimento que é sempre igual, sempre da mesma consistência, que só muda um pouquinho a cor, não facilita muito a transição. Não é igual dar um brócolis totalmente despatifado, desconjugado, de uma forma totalmente diferente para um alimento semi-pastoso, que é o alimento. Quer dizer, eu posso pegar o arrozinho, pegar o feijãozinho, amassar. Não preciso de mais nada. O garfo é a nossa ferramenta mais. O garfo é fácil, né? Amassa e oferece para a criança separadamente. Separado, porque isso permite que eu brinque com mais texturas, brinque com mais sabores. Eu tenho condição de modificar melhor a oferta e eu tiro essa homogeneidade de sabor que é sempre igual, que é quando eu faço tudo bastante. Já imaginou a gente e comer todo dia a mesma coisa? Ninguém aguenta, né? O ser humano gosta de experimentar, e a criança também. Variar e tal. E pode acostumar a criança a comer direito, né? A gostar de legumes, coisa que houve uma época em que as pessoas não acreditavam que era possível fazer uma criança gostar de cenoura, de brócolis. Mas né? Se eu não tiver oferta, essa criança nunca vai aceitar. Então a gente tem que ter em casa, tem que ter a oferta repetida, porque a criança tem um aspecto que a gente já conversou algumas vezes, da neofobia, que é o medo ao novo, então ela não aceita muito bem no começo. Nós temos que ter técnicas corretas, por exemplo, a colocação de uma criança muito pequena, com 6 meses, a colocação do alimento pela frente, faz com que a criança tenha um reflexo que a gente chama de protrusão da língua. Ela faz isso e a mãe interpreta isso como uma criança não gostar. Isso é uma forma de defesa. A gente vai pelo lado e aí consegue ter porções pequenas, talheres adequados para a gente poder trabalhar melhor a introdução desses alimentos no primeiro ano de vida. Não é tão difícil, né? Não, é uma questão de acertar e errar muitas vezes. O segundo filho se beneficia, porque aí a mãe erra menos. A experiência que a gente tem das outras gerações. É isso. Muito obrigada, doutor Mauro. Obrigado a você. Oh, every time we say goodbye, I die a little every time.